Imagina comigo por um segundo. Você acorda de madrugada, o coração acelerado, a mente cheia de pensamentos que não te deixam dormir. Aquela situação que parece não ter saída, aquela pessoa que te fez mal, aquela crise que chegou sem avisar. E você pergunta, talvez até em silêncio porque tem vergonha de falar em voz alta: Deus, onde o Senhor está? Eu preciso te dizer uma coisa hoje. Existe um texto na Bíblia, escrito há mais de 3.000 anos, que parece ter sido escrito especificamente para esse momento que você está vivendo agora. Não é coincidência você estar assistindo esse vídeo hoje. O Salmo 27 é considerado por teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia como um dos salmos mais poderosos já escritos. E nesse vídeo eu vou te mostrar, versículo por versículo, o que Davi estava vivendo quando escreveu essas palavras e como elas se encaixam perfeitamente na sua vida hoje. Fica comigo até o final, porque o versículo 14 vai mudar a forma como você enfrenta seus problemas. Antes de entrar nos versículos, preciso te contar quem escreveu esse salmo e o que ele estava vivendo quando escreveu. Davi. Sim, o mesmo Davi que matou Golias. O mesmo que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas sabia que Davi passou por momentos onde ele estava literalmente fugindo pela sua vida? Que ele foi perseguido, caluniado, traído, inclusive por pessoas da própria família? O Salmo 27 é fruto de uma dessas fases. Davi estava cercado de inimigos. Tinha gente que queria destruir sua reputação. Tinha gente que levantou mentiras contra ele. E em meio a tudo isso, ele não foi para a cama chorar. Ele pegou a harpa e escreveu. E o que ele escreveu tem o poder de transformar a sua história hoje. Vamos lá. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Para aqui. Releia isso de novo. O Senhor é a minha luz. Davi não diz, eu peço que Deus me ilumine. Ele não diz, às vezes eu sinto a presença de Deus. Ele usa o presente. Ele usa possessivo. É a minha luz. Isso não é um pedido, isso é uma declaração de fé. E essa diferença é fundamental, especialmente para você, mulher, que muitas vezes carrega o peso do lar, da família, do trabalho, das relações e ainda assim sente que precisa ser forte para todo mundo. Davi nos ensina aqui que a força não vem de dentro de você. A força vem de quem está com você. E aí vem a pergunta que ele mesmo faz: a quem temerei? Percebe que isso é uma pergunta retórica? Davi não está perguntando porque não sabe a resposta. Ele está afirmando: não há ninguém para temer. Não o ex que tentou te destruir, não o chefe que te humilhou, não o diagnóstico que chegou de surpresa, não as fofocas da vizinha, não as dívidas no fim do mês. Quando Deus é a sua luz, as trevas não têm endereço na sua vida. Mas eu sei que você pode estar pensando agora: é bonito falar assim, mas a minha realidade é diferente. Eu ouço você. E é exatamente por isso que Davi não parou no versículo 1. Versículos 2 e 3. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes. Presta atenção nessa imagem que Davi usa. Para
comerem as minhas carnes? Isso não é uma metáfora suave, isso é brutal. Davi está descrevendo pessoas que queriam literalmente destruí-lo por completo, que vieram com tudo, com força, com intenção de acabar. E o que aconteceu com eles? Tropeçaram e caíram. Não foi Davi que os derrubou. Não foi um exército. Não foi um plano estratégico. Foi Deus. E o versículo 3 vai além. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto, em que, Davi? Em Deus. Mulher, eu preciso te dizer algo importante aqui. Talvez você esteja rodeada por pessoas que não te querem bem. Talvez esteja num relacionamento ou numa situação que parece um cerco. Talvez sinta que a guerra está de todos os lados. Davi sentiu isso também, e ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não fez discurso de autoajuda. Ele disse, nisto confiaria, num Deus que é maior que qualquer exército. A sua batalha pode ser enorme, mas Deus é maior. Versículo 4. O coração do Salmo. Agora chegamos no versículo que, para mim, é o coração de todo esse salmo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Uma coisa, Davi está cercado de inimigos. A guerra está chegando, a vida está em risco. E quando ele abre a boca para pedir algo a Deus, ele pede uma coisa. Não pede vitória, não pede riqueza, não pede que os inimigos sejam destruídos. Ele pede a presença de Deus. Isso é maturidade espiritual de alto nível. Pensa comigo. Quantas vezes você orou pedindo que Deus resolva o problema, tire o obstáculo, afaste a pessoa difícil, mas raramente parou para pedir simplesmente a presença dele? A grande virada na vida de uma pessoa não acontece quando os problemas somem. Acontece quando a presença de Deus se torna mais real do que os problemas. Davi sabia disso. Contemplar a formosura do Senhor. Isso é adoração, é intimidade, é olhar para Deus não como um resolvedor de problemas, mas como a fonte de tudo. E essa é a chave que transforma ansiedade em paz, que transforma choro em força, que transforma derrota em recomeço. Versículos 5 e 6. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. No dia da adversidade, Davi não fala se um dia difícil vier. Ele fala no dia, porque ele sabe, e eu sei, e você sabe, que dias difíceis vêm. Não é questão de ser, é questão de quando. E quando esse dia chegar, Deus promete, eu te escondo. Que imagem linda é essa! Não que Deus vai te colocar numa redoma de vidro e nada vai te tocar, mas que quando a tempestade vier, você vai estar embaixo do abrigo dele, protegida, coberta, sustentada, pôr-me-á sobre uma rocha. Rocha não balança, rocha não cede, rocha não afunda. Quem está sobre a rocha pode sentir o vento, pode ver a chuva, mas não vai cair. E aí vem o versículo 6.
Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Sacrifício de júbilo. Isso é louvar quando não tem vontade. Adorar quando a situação diz que não tem motivo. Levantar a cabeça quando tudo empurra para baixo. Isso é o que separa quem passa pela tempestade de quem é engolido por ela. Versículos 7 ao 10. A oração. A partir daqui, o salmo muda de tom. Davi para de declarar e começa a orar. E olha como ele ora. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Repara, Davi pede que Deus ouça, pede piedade, pede resposta. Isso não é fraqueza, isso é honestidade diante de Deus. Você pode fazer isso também. Você não precisa ter uma oração elaborada, cheia de palavras bonitas. Você pode chegar e dizer: Deus, me ouve, tem misericórdia de mim, responde. E aí vem algo que me arrepia toda vez que eu leio. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus falou primeiro. Deus disse, me busca. E Davi respondeu. A busca por Deus começa com um convite dele. E ele já enviou esse convite para você, muitas vezes. Talvez através desse vídeo hoje. E o versículo 10, esse aqui faz muita gente chorar. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Pai e mãe, as duas pessoas que deveriam ser abrigo seguro. E Davi diz, mesmo que eles me abandonem. Talvez você tenha crescido sem pai. Talvez sua mãe não tenha sido o que deveria ser. Talvez tenha sido abandonada por quem você mais amou. Deus diz, eu te recolho. Esse verbo recolher no hebraico original tem o sentido de acolher, abraçar, pegar no colo. Quando todo mundo te larga, Deus te recolhe. Versículos 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Ensina-me. Davi, um rei, pede para ser ensinado, pede direção, pede guia. Humildade é isso, reconhecer que sozinho você não sabe o caminho, e pedir que aquele que sabe te conduza. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, mentira, calúnia, pessoas que respiram crueldade. Você já passou por isso? Alguém que distorceu sua história, que te julgou sem te conhecer, que espalhou algo que não era verdade sobre você? Davi passou, e ele levou isso para Deus. Não foi fazer justiça com as próprias mãos. Não foi nas redes sociais se defender, o que seria o equivalente hoje. Ele foi a Deus. Isso requer uma fé imensa, mas é o caminho que leva à paz. Versículo 13. A declaração. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse versículo é brutalmente honesto. Davi está dizendo, eu teria morrido, teria desistido, teria afundado, se eu não tivesse fé de que ia haver a bondade de Deus. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É acordar de manhã e dizer, eu vou ver a bondade de Deus na minha vida. Eu vou ver essa situação mudar.
Eu vou ver essa história ter um final diferente. Não porque a vida garante isso, mas porque Deus garante isso. E repara, na terra dos viventes, ainda aqui, ainda nessa vida. Davi não estava esperando morrer para ver coisas boas. Ele esperava ver aqui, agora, nessa terra. Você também pode esperar isso. Versículo 14, o grande final. E chegamos no versículo final, o versículo que, se você não lembrar de mais nada desse vídeo, que você lembre desse. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera. Eu sei que essa é a palavra mais difícil do vocabulário cristão, porque nós vivemos numa era de imediatismo. Tudo é para agora, resultado imediato, resposta instantânea. E aí Deus diz, espera. Mas olha o que vem junto com o espera. Anima-te. Esperar em Deus não é resignação, não é cruzar os braços e aceitar passivamente. É esperar com ânimo, com expectativa, com a certeza de que algo bom está chegando. E a promessa? Ele fortalecerá o teu coração. Não o teu cheque bancário primeiro, não a tua situação primeiro, o teu coração primeiro. Porque quando o coração está fortalecido, você enfrenta qualquer situação diferente. Você vê com outros olhos, você fala com outra voz, você age com outra fé. Deus fortalece por dentro, antes de mudar por fora. E aí repete, espera, pois, no Senhor. 2 vezes no mesmo versículo, como se Deus soubesse que você ia precisar ouvir 2 vezes. Você chegou até aqui, e eu acredito que não foi por acaso. O Salmo 27 não foi escrito para ficar guardado numa página de livro antigo. Foi escrito para ser vivido, declarado, orado. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você está passando por uma batalha agora, seja no casamento, na saúde, nas finanças, na família, em qualquer área da sua vida, abre a tua boca e declara o versículo 1 em voz alta, agora mesmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E deixa nos comentários o que você está esperando de Deus. Escreve uma palavra, uma frase e veja como a seção de comentários vai se tornar um mural de fé. Se esse vídeo tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo sabe. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda semana a gente mergulha fundo na Palavra de Deus para te ajudar a enfrentar a vida real com fé real. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te proteja e te sustente em cada batalha. Espera no Senhor.